Na sequência de entrevistas a candidatos presidenciais, é meu convidado hoje Jorge Sequeira, que já aqui está comigo. Boa noite. Boa noite. Posso dizer que é o candidato de surpresa destas eleições? Se calhar, tendo em conta o sistema político e a matriz que habitualmente estamos habituados a ver, sempre o mesmo conjunto de pessoas, admito que nessa medida será surpresa, embora eu tenha já anunciado há cerca de ano e meio que seria candidato. E depois comecei naquele calvário da recolha de assinaturas. Recolha de assinaturas. Há quem diga que é mesmo para evitar que surjam muitos candidatos. Claro que sim, claro. A verdade é que surgiram 10 candidatos. Pergunto-lhe, qual é o seu objetivo principal? É forçar uma segunda volta, por exemplo? Ou seja, a pulverização de candidatos pode levar a que Marcelo seja forçado a uma segunda volta? Sim, eu não tenho essa intenção. Não tenho pode, de facto, o seu raciocínio é muito lógico e faz todo sentido, naturalmente. Mas não é arranjar ali mais meia dúzia de percentual para que haja essa polarização. Não quero evitar que o partido... A minha candidatura não existe para evitar... Qual é o seu objetivo? O meu objetivo, claramente, é dar maior voz aos cidadãos, ao mérito, às pessoas que estão cansadas da partidocracia, digamos. A democracia não é uma democracia plena quando apenas se circunscreve aos partidos. Há muitas pessoas, cidadãos democratas, que têm opinião sólida, sustentada, mas que não se revêem em nenhum partido e não são filiados em nenhum partido. Acha que os portugueses estão preparados para uma cidadania, no fundo é isso, longe dos partidos? Eu acho que sim, tanto é que tem demonstrado isso. A abstenção plena negativa é uma forma de demonstrar que querem ficar longe dos partidos. Ou seja, 50% da população não se revê nos partidos, não se revê nesta dicotomia antagónica que parece o cão e o gato, sempre a degladiarem-se, a esquerda e a direita. São fações. Dentro da esquerda ainda há mais fações, parece aqueles bonequinhos russos das matrioscas. Temos o PC, temos o Bloco de Esquerda, depois dentro de cada um ainda há mais e entre eles também se degladiam. E os portugueses deixaram-se de rever claramente numa esquerda e direita. A virtude... É de esquerda a sua candidatura? Não, de todo. Do centro? Não é alinhada, é um bocado quase a antiga Jugoslávia, pertencia ao grupo dos não alinhados, embora de facto os não alinhados eram um bocado de esquerda, mas não, eu de facto não me revejo nesta esquerda e na direita, revejo numa sociedade civil muito ativa, que eu acho que revejo-me nas empresas que todos os dias trabalham para pagar salários e que têm crescimento, e eu revejo-me num Portugal de mérito, num Portugal onde não é preciso cunhas para se alcançar lugares, revejo-me em pessoas que têm feito coisas excepcionais. Eu trabalho muito no tecido empresarial e há empresas que crescem 7, 8, 9, 10, 15% ao ano e não são assim tão raras, não se contam pelos dedos da mão, precisava das duas ou se calhar ainda mais para as contar. E esta candidatura é um apelo para que esse know-how, essa capacidade, essa força, essa capacidade de liderança que tem sido exibida nesses contextos venha também para a política, porque a política está sedenta de pessoas com currículo, de pessoas que já não deram provas nas suas vidas de que podem fazer bem, de que podem obter resultados e melhorar processos. Claro que essas pessoas muitas vezes dizem o quê? E eu meter-me na política? Só se estivesse maluco. A política parece que é algo... Está maluco, Jorge Sequeira? Apetece-me perguntar. Não estou maluco, porque a minha convicção é forte e a minha experiência também. Eu tenho experiência, muitas vezes perguntam, mas tu não tens experiência política? Mas, senhora, eu faço esta pergunta, tenho que enquadrar, porque senão quem parece maluco sou eu. Ninguém é maluco aqui. Ou se não é uma loucura sádica que fica bem... como a sua empresa é bem sucedida, todos sabemos, é professor universitário, ou seja, teve sucesso, podemos dizer, tem 50 relativo, anos, sim, teve não me queixo da vida, de todo. O que é que o leva a meter-se na política, realmente? Não, é de facto uma alma maior. É de facto um impulso de cidadania que não basta passar a vida nos cafés, não é que eu passe a vida nos cafés, mas é uma expressão, enfim, mais lata, a dizerem mal. Toda a gente diz mal do governo, quer deste, quer do anterior, quer dos partidos, toda a gente diz mal, mas cansei-me de ouvir dizer mal. É preciso fazer bem. Se queres mudar alguma coisa, começa por varrer a soleira da tua porta. E eu até no trabalho que faço, que está muito relacionado com motivação, liderança, trabalho de equipa e por aí fora, muitas das vezes, naturalmente, quando intervenho com empresas, diz que é importante uma maior responsabilidade pessoal, um maior comprometimento no trabalho, como neste canal, como em qualquer sítio. Temos todos que dar o máximo. E eu não poderia
digamos, ser consequente com isso que apregou, se eu próprio não pusesse pés ao caminho e tentasse fazer alguma coisa. Ou tentar fazer alguma coisa. Claro que muita gente poderá e bem dizer, pá, mas isso não foi um pouco demais? Eu acho que não, tenho sobrevivido. Claro que estou metido numa corrida de Fórmula 1 com um carrinho de rolamentos e esta corrida... Mas pretende chegar ao fim. Já claro, disse que pretendo nunca chegar ao fim e pretendo disputar os lugares da frente, sem pretenciosismos, nem Falou há petulância. pouco da sua atividade profissional. O senhor, entre várias coisas, é orador motivacional, posso dizer assim? Enfim, esse rótulo tem passado, mas que não corresponde a... Essa componente da minha vida ocupa-me para aí 10% da minha vida. Eu sou empresário, Mas sou a pergunta que eu ia fazer mas era essa componente, se está tudo bem. disposto a motivar os portugueses. Ou seja, muitas vezes o que acontece, e mesmo nos discursos do Presidente, até de Cavaco Silva, quando foi a questão das exportações, Portugal cresceu bastante nas exportações em plena crise, ou seja, e Cavaco motivava muitos portugueses para acreditarem que esse podia ser um caminho. Falta motivação aos portugueses também. E eu acho que é uma boa questão. Vista pelo outro prisma, os portugueses estão desmotivados, estão descrentes, estão desconfiados. A confiança e a motivação, digamos que não têm duas gavetas diferentes na nossa mente. Estão muito coladinhas, são quartos contíguos as portas. Por isso nós estamos desconfiados. E com razão. Porque votamos no partido A e aquilo não deu em nada. Depois votamos no B, que nos prometeu mundos e fundos e em nada deu. E a desconfiança aqui é legítima. Falta devolver este fogo de esperança que se tem vindo a perder. Por isso, a motivação aqui passa... Acho que as pessoas estão desmotivadas. A prova disso é que não votam. Porque para um concerto rock as pessoas vão com 2 horas de antecedência a cantar pelo caminho. Para as eleições ou não vão, ou se vão... Vamos votar aqui entre o que há, não é com entusiasmo, já não se vê os comícios, já não se vê ninguém a defender acérrimamente este político ou outro. Por isso eu acho que a forma de aumentar a motivação tem que ser através da motivação intrínseca, envolver as pessoas, quando as pessoas participam. Esse é um papel do Presidente? Eu acho que sim, tanto é que ele não tem um poder executivo muito vincado, como é sabido, por isso o poder da sua voz ser ouvida, de ter uma capacidade de persuasão maior, de ter um discurso que não é mais do mesmo, do tipo, se amanhã não chover vai estar um dia lindo, em que as pessoas se desligam de um discurso que, de facto, é um pouco monocórdico, é um pouco cinzento, eu costumo dizer... Deixe-me perguntar-lhe isto, já que fala nisso. Claro. Cavaco Silva... a seu ver, foi um presidente cinzento nesse sentido. Foi um presidente, de algum modo, afastado do povo? Afastado do povo, não diria. Ele, o presidente Cavaco Silva, a pessoa Cavaco Silva, andou pelo país, ele não passou o tempo fechado na sua redoma. Mas de uma modo, num registro cerimonial, não? Isso sim, isso estou de acordo. A parte do chegado ao povo posso não concordar, mas essa componente mais sisuda, cerimonial, demasiado protocolar, acho que sim. E eu acho que nós podemos ser sérios, devemos ser sérios. O José Carlos é sério na sua profissão, eu tento fazer a minha candidatura séria, todas as pessoas que trabalham são sérias, mas podemos ser sérios sem ser sisudos. Porque a sisudez, pormos uma cara de pau, pormos assim um ar de inacessibilidade, pormos um ar de que sempre que falamos vamos mostrar algo de absolutamente excepcional e depois a montanha pariu o rato, não sai dali grande coisa. E não estou a falar necessariamente só e exclusivamente do Presidente da República que temos, mas de outros políticos. Revê-se em algum depois do 25 de Abril? Políticos que eu me tenha revisto... Como Presidente, especificamente. Como Presidentes, fazem-me sempre essa pergunta e eu, mais até como ícone, quase banda desenhada, perdoando-me aqui estas aspas, o Presidente Ramalhianes, na sua... aquela célebre foto em cima do carro, com o peito às balas, ainda acho que é a postura do herói romântico que deixamos de ter. E ele foi Presidente... Há muitos candidatos que se revêem o que é bom para ele e de facto... e porque ele também... Mas ninguém diria na altura que Ramalhianes iria ter esta... É verdade, é porque diziam que ele era um militar moderado, que se tinha vendido à democracia, devia ter sido os militares a tomar conta disto tudo. Já tem a imagem dos tempos em que ele foi Presidente, não era a mesma. Exato. Deixa-me perguntar-lhe, nestas últimas semanas, porque até por ajuda a definir o que pensa sobre a sociedade, tivemos 2 casos que marcaram muito. Por exemplo, o caso da pessoa que morreu, do jovem que morreu no Hospital de São José, à espera de uma operação que não chegou a acontecer, infelizmente. Ficou chocado com isso? Claro que sim. É horrível.
É horrível um jovem Acha que o Presidente tem como papel, quando vê cortes demais ou quando se vê num caminho que não é o ideal, que deve intervir? Parece-me bem essa observação e estou de acordo, porque o Presidente é, digamos, eleito por todos os portugueses. É a única figura, enquanto que nos outros casos votou-se, o partido mais votado foi o PSD, acabou por ser o António Costa o Primeiro-Ministro, enfim. Mas o Presidente vota-se naquela cara, naquela pessoa. Eu costumo dizer, sem perder a sua pergunta muito pertinente, que o Presidente deve ser um afável, digamos, provedor do cidadão e um implacável auditor da governação. Por isso, como eu não conheço o rapaz, mas toca-me igualmente, mas se fosse da família ou de alguém próximo, ainda mais. Por isso, o Presidente devia naturalmente chamar ao gabinete os responsáveis da saúde e ver o que se passou. E depois não só ver, porque senão cria-se aquelas comissões e de inquérito que logo se vê, que ainda não se conseguiu apurar, a justiça é tardia e daqui a 3 ou 4 meses saiu da ordem do dia e o que é certo é que o coitado do rapaz morreu e deixou uma mãe em lágrimas e um pai em desespero, seguramente. Por isso, tem que haver consequências, responsabilização. Parece-me importante. A culpa neste país morre sempre solteira. E eu digo que é tempo de casarmos a culpa. Coitadinha, já tem tanta idade e vai morrer sem casamento. Casar a culpa, assumimos a responsabilidade. Isso não é propriamente um karma. Desculpe, eu cheguei atrasado. Não é dizer, foi o trânsito, foi a produtora que não me ligou, foi... Nós arranjamos sempre uma desculpa, por isso... Os partidos dizem muito ou melhor, dizem sempre que quando vão para o governo que foram surpreendidos e que os números que contavam não eram aqueles. Isso é excepcional. Ou seja, é a primeira justificação. Exatamente, mas só para remato isso dizendo... Na minha candidatura nós não pretendemos encontrar culpados, tentamos perceber os processos para melhorar os resultados. Não ganhamos nada a dizer que a culpa é sua ou minha se isto amanhã se perpetua. Temos é que perceber que se calhar era importante telefonar mais cedo, era se calhar relevante proceder de outra maneira. Os procedimentos é que têm que ser melhorados. Melhoria contínua, resultados, objetivos, monitorização dos mesmos, aquilo que se usa no contexto empresarial e depois quem cumpre, quem tem mais valor, deve ser também remunerado em... Acha que o Presidente tem todos os instrumentos necessários para uma presidência desse tipo? Eu acho que não é o hábito que faz o monge. Não é? Mas o monge pode fazer o hábito. O que é que eu quero dizer isso? Eu acho que existem leis, a Constituição também está bem conseguida, poderia porventura ser melhorada, os seus poderes estão claramente definidos, mas aquilo que vai determinar em bom rigor a sua eficácia é a sua personalidade, a sua forma, o seu caráter, a empatia que ele consegue estabelecer com os cidadãos. Digamos, a ideia que ele pretende para o exercício da sua função, isso vai lhe dar uma enorme credibilidade, se ela tiver, como espero, independentemente de ser o artigo número 2 da linha número 23 da Constituição. Não digo que a Constituição seja um livro que não se deva ler com cuidado e, naturalmente, que o seu Presidente terá que a respeitar e fazer respeitar mais do que qualquer um que pois vai jurar, quando tomar posse, cumpri-la, coisa que não aconteceu na história recente, quer pelos partidos, quer também em momentos muito pontuais pelo atual Presidente da República. Eu só não quero que a próxima presidência perpetue estas fações, porque estamos na iminência do próximo Presidente voltar a cair para um dos lados, ou esquerda ou direita. E uma pessoa verdadeiramente independente, digamos que tem muito mais probabilidade de ser respeitada. Claro que eu não sou a pessoa da sociedade civil independente excepcional, genial, coberto com um manto de glória que poderia salvar o país. Mas tenho a certeza que há muitas pessoas na sociedade civil que conseguiriam exercer o cargo com enorme, digamos, eficácia. Tenho pena é que, ou por comodismo, ou por receio de serem insultadas ou desprestigiadas, não se chegam à frente. Por isso esta candidatura também tem um pouco o objetivo de tirar as pessoas da zona de conforto e de pôr em pés ao caminho. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer.